Olá pessoal, sou o Oswaldo da Futura Engenharia. Nós estamos abrindo hoje uma série de 10 episódios. Vamos tratar um pouco dos temas relacionados à área da minha empresa, engenharia, arquitetura, fornecedores, enfim, a nossa ideia é gerar conteúdo para que a ideia do podcast prossiga e a gente consiga avançar com isso, né? Foi uma coisa que eu e o Rafael, meu filho, a gente idealizou desde o início. A gente queria fazer alguma coisa para poder trazer um pouquinho dos profissionais que trabalham com a gente, que circulam nesse meio. Então, assim, a gente está muito feliz de estar começando hoje essa aventura, a primeira vez que eu faço, então me perdoem os erros, eles vão acontecer, mas o maior intuito é prosseguir com isso e gerar conteúdo para todo mundo. E o meu primeiro convidado, na verdade, é uma convidada, eu não podia deixar de ser a primeira, porque eu tenho o privilégio de trabalhar com ela já há um tempo, já fiz vários projetos do escritório dela, ela se tornou minha amiga, então eu queria apresentar para vocês a Dani Roveroto, queria que você se apresentasse, obrigado por ter vindo, e hoje a gente vai bater um papo sobre você. Eu que agradeço, né, esse primeiro podcast. Estou muito feliz. É o primeiro, assim, né, presencial, muito legal. E que seja um sucesso aí para vocês, que vocês possam trazer muito conteúdo, conhecimento nessa nossa área, né? Muito Que é obrigado. muito importante. Sim. Porque as pessoas não têm muito conhecimento. Na verdade, é aproveitar um pouquinho da experiência, né, da minha carreira. Eu tenho 36 anos de formado, já fiz muita coisa, já passei por muita coisa. E essa troca de realidades, né, de escritório de arquitetura, com engenharia, com obra, com cliente, com tudo que a gente vive o dia a dia, acho que isso é grandioso para nós. Queria que você falasse um pouquinho da sua vida, de quem é a Dani Roveroto, quem são os dois filhos da Dani Roveroto. Enfim, fala um pouquinho sobre sua formação. Sim. Bom, eu sou formada em arquitetura há 13 anos, esse ano completa 13 anos. E tem algo curioso na minha formação profissional, porque eu comecei ao contrário. Eu fiz primeiro design de interiores, e aí eu me apaixonei e falei, não, eu vou fazer arquitetura. Então, eu já tenho de formação em design 18 anos. 18 anos. 18 anos. E eu emendei o curso técnico, já com a graduação, e levei aí 7 anos de formação para daí entrar no mercado de trabalho, né? E desde lá venho desenvolvendo todo tipo de projeto, hoje mais focado em arquitetura residencial e arquitetura de interiores, né? Como você já participou de várias. E então o nosso nicho é esse hoje. E a Dani, como a parte mais íntima da Dani, a Dani é casada, já vai fazer 10 anos. Tem um filho de 6 anos, o Benício, e eu tô grávida do segundo, que é o Mateu. Do Mateu. Que legal. E estamos aí, né? A gente se conheceu, até tava tentando lembrar. Qual foi o primeiro projeto? Foi da Casa Metálica? Foi da Casa Metálica. Foi da Casa Metálica, Foi né? da Casa Metálica. Que foi bem meio a pandemia, né? Sim. A gente começou e aí veio a pandemia. Deu Acho que foi 2021. Não, 19. 19? Acho que foi 19. Começou 19, pandemia foi 20, né? E aí a gente teve esse relacionamento, começou esse relacionamento, né? Já tem aí 4 anos. Sim. Quase 5. E a gente vem desenvolvendo, né, os projetos aí residenciais. Legal. E assim, como despertou em você a arquitetura? Você já tinha um dom, já tinha isso na sua cabeça? Porque assim, eu desde que eu sou pequenininho, eu brincava naqueles Legos e eu já fazia casinha com Lego. Então assim, a minha vida foi toda ela sempre pensada em um dia poder trabalhar com isso. E você, como foi? É até engraçado, porque, na verdade, quando eu entrei, né, terminei o colegial e comecei, falei, não, vou pensar em fazer alguma coisa, eu sempre gostei da arquitetura. Tem um tio que é engenheiro, porém, na época, ele era, acho que recém-formado, estava ainda fazendo a graduação, só que eu não fui pro lado da arquitetura.
eu comecei a fazer farmácia. Nossa! E aí entrei na farmácia porque eu gostava muito dessa parte da química. Eu me identificava com isso no colégio. Sei. E aí eu falei, não, vou fazer farmácia. Prestei vestibular, passei, mas odiei. Tipo assim, eu não queria ir, eu não gostava. Aí meu pai falou assim, então você vai pensar o que você quer fazer. Não vai começar outra coisa assim, né? E assim, 17 anos, muito imaturo, né? Tudo. Aí eu falei, bom, vou tentar fazer esse curso de design. Porém, eu sempre fui muito criativa. Eu sempre tive... A minha mãe tem esse lado artístico. Então, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito boa de desenho. Eu falei, não, vamos tentar. E aí fui e me apaixonei, né, no design. Que daí eu levei adiante. E assim, me surpreendeu porque... Design de interiores e arquitetura são duas coisas diferentes. São áreas distintas, São áreas apesar de distintas, estarem interligadas. Como também a engenharia. Sim, sim. São áreas distintas. Então, assim, eu não fiquei surpresa, mas assim... Sabe o que parecia que o negócio já pertencia a mim? A arquitetura já pertencia? Então, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que no primeiro ano, que os 2 primeiros semestres... Eu ajudava muito os meus amigos, que eles não tinham noção nenhuma, nem de manusear uma régua paralela, sabe? Os esquadros, fazia muitos desenhos à mão, então eu ajudava, eu assessorava eles. Porque você já vinha do design. Eu já vinha do design. E eu sou da geração do papel, prancheta e lapiseira. Começa o projeto no papel e no lápis, né? Exatamente. E depois que a gente foi encaminhando pro projeto digital, Sim. né? E que o cursor é uma lapiseira, Sim. né? E ele facilita muito a nossa vida. Então, nesse meio tempo, né, de tipo, dizer, nossa, é isso mesmo, tô apaixonada. Eu realmente era uma paixão. E eu tinha uma dificuldade muito grande para ir para a faculdade, porque eu não estudei em Piracicaba, nem em Santa Bárbara, eu estudei em Araras. Eu ia todo dia e voltava. Nossa. Pegava um micro-ônibus, eu chegava 2 horas da manhã em casa, eu chegava assim, não vou conseguir, e chorava. Morta. E no outro dia acordava cedo, porque eu trabalhava, não na minha área, mas eu trabalhava com meu pai, que ele tem uma imobiliária, trabalhava com ele, e falava que não ia conseguir. Minha mãe, não, você vai conseguir. E aí foi. Foram 5 anos. Nesse vai e volta, não quis ir morar lá, poderia ter ido, mas não quis. Só que nesse meio tempo eu consegui fazer estágio. Então, assim, eu estava no segundo semestre da faculdade, eu já consegui estágio, porque eu já tinha a experiência do design, eu tinha uma noção. Deve ter sido importantíssimo também, né, para a sua formação. Foi. Porque começar no processo junto com a faculdade é sempre o melhor dos mundos, né? Sim. Porque tem muita gente que eu vejo, que eu tenho os estagiários que saem da faculdade completamente imaturos, né? Não sabendo nem o que é, às vezes uma viga de concreto armado ou uma fundação, porque é muito teórico. Que não vive na prática, né? Exato. Então, e aí nesse segundo semestre eu já comecei a fazer, lógico que você entra, você fica perdido, é muita informação, é tudo muito novo, mas eu peguei muito rápido, então assim, muita coisa eu conseguia ter a vontade de fazer e correr atrás e querer que alguém me ajudasse para eu poder, do mesmo jeito que o pessoal da faculdade pedia minha ajuda, eu pedia ajuda para o pessoal que trabalhava ali no escritório. Na prática. Na prática. E fiz os estágios fiz estágio em 2 escritórios muito legais da cidade. E depois que eu me formei, eu falei, não, agora eu vou encarar o mundo. Agora é a Dani Roveroto. Então, eu queria saber disso. Me conta como foi essa transição entre faculdade e Dani empresária, Dani escritório, Daniela Roveroto. Como foi isso? Então, eu me formei, eu lembro, na época eu estava no Paulo Bellato, na verdade eu estava me formando. Aí eu saí para terminar o TCC e foi 2011. 2012, já estava formada. 2012 eu tenho que encarar a vida, tipo,
põe a cara, sabe? E eu nunca tive medo. Só que no decorrer da faculdade, eu fazia alguns projetos de interiores. Sim. Então, eu tive contato com um cliente aqui, ali, para fazer um banheiro, para fazer uma cozinha. A gente começa assim, né? Começa assim. Fazendo tudo bem pequenininho. Sim. Cheguei a fazer plantas. Aí, o meu tio, no caso, é engenheiro, ele assinava, ele me ajudava. É como se fosse um estágio mesmo, Sim, né? sim. Foi na parte da arquitetura foi mais que um estágio. Mas eu tinha meus clientes ali, daqueles pequenos ambientes. E na sequência, quando eu realmente estava formada, eu falei, não, vou meter a cara. E aí começou a vir aquela questão de mais a indicação. Ah, ela tá recém-formada, dá oportunidade para ela. E aí foi. Eu trabalhava em casa, eu montei uma sala em casa, na casa dos meus pais, que às vezes eu recebia algumas pessoas ali, outras eu ia até o cliente, e aí foi indo até eu me casar. Eu trabalhei em casa, até eu me casar, que foi em 2014. Aí eu trabalhava em casa, continuei trabalhando em casa. Chegou em 2015, eu falei, não dá mais, eu preciso ter um espaço. Que é onde eu tô até hoje. Mas até então você estava sozinha, só você. Você fazia tudo. Sozinha, sim. Eu tinha, eu que fazia toda a parte de concepção, de criação, mas eu tinha algumas amigas da faculdade que me ajudavam com os desenhos. Sei. Porque não dava para dar conta de tudo já. Já tinha volume, já tinha. Pouco, né, perto de hoje, mas já tinha um volume. Sim. Então, tinha uma que me fazia ali um executivo, outra fazia um 3D. E eu dividia, né, o que eu recebia, que eu não sabia administrar muito bem, eu dividia, né, quanto que você vai cobrar? 1.000, dava 300 para cada uma e sabe, vamos junto. Não sabia administrar como uma empresa, né, não tinha essa noção. Sei. E aí, em 2015, eu abri o escritório, que é onde eu estou até hoje. E aí, aos poucos, eu fui mudando ele, melhorando ele. Aí, eu contratei uma das minhas amigas. Elas faziam... sabe o home office? Sim. Ele já existia. Naquela época já. Naquela época já existia. 2013, 14, já existia. Porque elas eram de outra cidade, então elas faziam de lá e eu aqui. Não existia o WhatsApp. Era tudo muito mais difícil. Era tudo muito mais difícil. Não tinha como fazer um vídeo, explicar. Então, assim, com todas essas dificuldades, a gente ainda conseguia trabalhar, né? E aí, eu falo que a virada de chave da minha, que eu virei empresa mesmo, foi em 2020, veio a pandemia. Eu tinha algumas pessoas de free, que eu não tinha condições de ter um espaço físico com pessoas ali dentro. Com um custo operacional mais alto, né? Isso, porque eu precisaria ter equipamentos, né? Programa, computador. Tudo. Aí eu comecei, veio 2020, aí todo mundo se viu em casa, fiquei acho que uns 2, 3 meses sem fechar nenhum projeto. Eu tinha uma pessoa... Mas você ia para o escritório nessa época também ou não? Você também ficava em casa? Não ia porque eu já tinha o Benício e eu não tinha com quem deixá-lo. Tá. Então eu ficava em casa e o que eu conseguia fazer, dar conta ali naquele momentinho do soninho, não sei o que, fazia. E aquilo me incomodava muito, porque eu não estava sendo produtiva bastante. Mas eu tinha uma pessoa que estava comigo, ela tinha acabado de começar no escritório como um estágio e veio pandemia. Eu não tive nem como ensinar muita coisa. E mesmo assim eu não quis dispensá-la. Continuei com ela, dei com o computador para ela levar para casa, para ela ir trabalhando. E aí fomos se virando. Vocês duas. Até então, vocês duas. Nós duas. E aí veio junho, mais ou menos, 2020. E aí começou todo mundo desesperadamente querendo ir para casa. Sair de um apartamento para uma casa, ou de uma casa menor para uma casa maior, porque não tinha espaço para a criança brincar, ou porque o marido estava de home office, não tinha um lugar para ele poder trabalhar. Ou voltar de São Paulo porque ia trabalhar em casa. Exatamente. Aconteceu muito isso, né? Aconteceu muito. E daí foi um boom. Aí eu falei, meu 2020. Junho de 2020. Aí eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? Tem que contratar pessoas. E tem que entender como eu vou administrar tudo isso. Foi aí que eu comecei a chamar pessoas que estavam também em casa, sem trabalhar, para fazer como freelancer
Aí teve um momento que daí já estava mais liberado, já dava para trazer, fazia aquele rodízio. Comecei a trazer o pessoal para o escritório e tive que comprar equipamento, tive que montar o escritório, né, com uma infraestrutura para que pudessem trabalhar. E nesse meio tempo, muito projeto, muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Eu falei, eu preciso administrar tudo isso, porque a gente não aprende isso na faculdade. E aí fiz curso de gestão, de escritório de arquitetura, para conseguir administrar tudo isso. Entendi. Aí, Sozinha. Sozinha. Você foi atrás, você foi Sim. ver como funcionava? Na verdade, não sozinha. Abre um aspas aí. Foi em 2020 que eu conheci as meninas. Isadora, Carla, Marcela. As arquitetas. Que estarão aqui conosco também. Sim. E aí, assim, sem ter muito contato com elas criaram um grupo, colocaram nesse grupo. Na verdade, elas colocaram nesse grupo. E a gente começou a trocar figurinha. E aí a gente, não, vamos assistir essa live, vamos não sei o quê. E todas, na verdade, acho que todas, não posso dizer por mim, mas acho que todas deu esse giro, sabe? Em Sim, 2020, virou a chave nesse momento. Virou a chave. E uma ajudava a outra. Isso foi muito legal. Eu participei um pouquinho desse movimento, né? Aí, tipo, nossa, eu lembro que quando eu abri o meu CNPJ, eu tava feliz da vida. Tipo, tem um CNPJ. Mas não deu aquela preocupação, falar, gente, e agora? Não, eu agora não tem que ir, não, agora tem que ir tive. mesmo. E não tem até hoje, sabe? Que bom. Porque eu acho que o medo não move ninguém. Então, sabe, eu sempre assim, por mais assim, que às vezes fala, nossa, Dani, delicado, isso aqui, medo eu não tenho. Eu tenho hoje medo como mãe, mas como profissional eu sempre fui de encarar. E aí foi onde que girou, sim, o escritório, onde eu comecei a conseguir ter mais projetos por conta de ter uma equipe, saber administrar essa equipe. Foi aí também que eu comecei a aprender a delegar, coisa que não é fácil. Você fazia tudo sozinha, né? Tudo sozinha. E tipo, eu sou arquiteta, eu que crio, eu que isso, eu que aquilo. Não dá. Funciona assim. Não funciona assim. Só que ninguém ensina isso pra gente. Você aprende na dor. Aprende exatamente na dor. E são nos erros que a gente aprende mais ainda. É verdade. E aí eu comecei a conseguir ter cronograma. Porque antes eu sozinha, com mais uma pessoa no máximo, sempre estava com um projeto atrasado. E aí entra aquela história, porque arquiteto não entrega projeto, porque arquiteto é isso, porque, entendeu? E hoje eu posso falar com propriedade e certeza. Tipo, o meu escritório hoje ele tem uma organização muito diferente. E eu falo que se eu tivesse aprendido isso lá atrás, eu não ia ter sofrido metade das coisas que eu sofri. Mas eu acho que às vezes, né, a nossa vida, tanto pessoal como profissional, nos ensina isso, né? Você tem que passar por determinadas experiências para você aprender a entender que aquilo não pode ser daquele jeito, tem que ser de outro jeito. Sim. Então, às vezes, a vida ensina isso. Às vezes a gente precisa passar por isso, né? Agora, como é hoje a Dani, já com 7, 8 anos de escritório, já montado, formado, com uma equipe estruturada, com conhecimento do mercado? Eu sei que você se projetou muito nesses últimos anos, que eu participei diretamente disso. Como que a Dani lida com mãe, esposa, filha, que eu sei que você, né, uma filha querida dos seus pais, e empresária? Como que você se organiza para tudo isso? É engraçado, porque a Dani ela é geminiana. Então, ela não para. Faz muita coisa ao mesmo tempo. Faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, acho que isso define muito a minha personalidade. Sei. Né? Temos dificuldades? Sim, com certeza. Eu falo que, assim, a Dani era aquela pessoa que trabalhava de madrugada. Depois que agora você é mãe, você tem um bebê para cuidar, um outro serzinho, agora você vai ter que saber administrar melhor as suas rotinas, né? E muita coisa eu falei, não, agora eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para sair, eu tenho a noite para ficar com meu filho, ele vai para a escola a tal hora, sabe? Então, isso, a Dani profissional da mãe, Dani mãe, precisou vir o Benício para entender que a vida não era só trabalho, né?
E também não é só a Dani mãe, tem a Dani esposa, né? Tem a Dani amiga, filha. Então, eu acho que assim, eu falo, todo mundo precisava vivenciar uma maternidade para mudar a vida. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Uhum. Mas eu achei que, assim, foi uma transformação também. Você cresce, né? Você cresce muito, né? Você não... coisinha que você falava, nossa, tipo, você era picuinha. Meu, isso aí é pequeno. Tipo, nossa, tem tanta coisa muito mais importante, sabe? Até mesmo numa obra. A gente vai comparar hoje. A Dani, antes mãe, nossa, sofria até agora, um pouquinho, né? Mas já tá acabando. Mas assim, a gente amadurece. Sim. A gente entende que não tem que ficar nervoso, que não tem que se desesperar, que tudo tem uma solução. E tudo tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo. Ninguém quer errar. E se errou, vamos consertar. Como que faz para consertar? Sim. Né? Então, assim, eu vejo que a Dani, são duas pessoas. A Dani de 2017, Dani depois de 2018, né? Como pessoa, falando como pessoa, separando profissional e particular. Uhum. É isso. Então, assim, hoje eu falo, nossa, que preguiça de pensar isso, sabe? Não, gente, tá tudo bem. Até mesmo com a equipe, às vezes o pessoal se desespera e tal. Dani, aconteceu isso com um cliente. Calma. Peraí, senta, respira. O que tá acontecendo? Aconteceu. Tá. Então vamos falar com fulano? Vamos conversar com o Osvaldo? Quantas vezes, né? Pedir a opinião dele. Osvaldo, o que você acha disso? É. Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais emoção do que razão. Então eu tenho meus momentos de fraqueza. Lógico. A Dani Todos vai chorar. têm, claro. A Dani vai se emocionar, sabe? Mas a Dani, ela tem hoje muito mais maturidade para lidar com as situações, né? E, inclusive, eu era muito cobrada disso do meu marido. Ele falava, você tem que ter inteligência emocional. Só que a Dani, emoção, arquiteta, ai, tudo lindo, maravilhoso, falava mais alto, né? Só que a Dani tem que vivenciar... Aí sofria. Sofria. Então, assim, hoje eu posso falar que eu sou mais forte, já criei cascas, mas que a Dani ainda continua sendo... Não pode perder a essência. Não, a essência, claro. né? Agora, eu queria até pegar um gancho disso. Como que você lida, e eu também, né? Como que você lida com os seus clientes, assim? Porque, assim, nós não temos uma receita ou um pedágio para passar ao cliente. Você fala assim, pô, esse aqui eu vou trabalhar com ele, esse aqui eu não quero. Uhum. A gente não consegue fazer esse filtro. Não, nem A sei. gente descobre isso ao longo do caminhar de um projeto ou mesmo de uma obra, né? Como que você lida com esse conflito? Aquele cliente, você fala assim, gente, esse aqui vai ser por Deus. Esse aqui eu vou ter que rezar hoje 2 vezes, ajoelhado. Como que você lida com isso? Hoje, melhor. Antes, eu aceitava tudo. Falava não pra nada. Ele sempre estava certo. E até você entender que, não, você não é o errado da história. Toda história tem 3 versões, né? Então, hoje eu tenho essa inteligência emocional pra... Peraí, o que tá errado? Sou eu mesmo? Eu tenho que demitir esse cliente? Eu tenho que falar não para esse cliente? Ou não? E eu sou uma pessoa que sou muito correta e humilde se eu tô errada. Ó, fulano, realmente eu tô errada, isso aconteceu. Ó, vamos acertar isso, assim, assim. Aconteceu, inclusive, esse ano, que foi a primeira vez que eu recusei um projeto. Recusou? Eu recusei. Por conta do cliente? Por conta do cliente. Você não tinha pego o projeto ainda? Ele veio para fechar comigo e ele veio com as suposições dele, o que ele queria, como ele queria. E como eu tenho uma empresa, eu tenho um advogado. Ele queria mexer no meu contrato. E esse contrato ele já foi remodelado diversas vezes por situações ocasionadas com o cliente, porque é vivendo para aprender. Sim. Até que ponto você pode ir. Pedi pro meu financeiro, entre em contato porque é o financeiro que toma conta desse contrato, entre em contato com o advogado e fale para ele as condições do cliente.
E eu tava numa loucura, você sabe, de obra, trabalho, gravidez, tudo. Falei, eu não quero pensar nisso agora. O que ele resolver vai ser feito. Então, assim, é aquela coisa do confiar em com quem você trabalha. Lógico. Ele mandou vários áudios e falou, esse tipo de cliente você não precisa ter. O seu advogado falou isso. Era um projeto muito legal, era um projeto que me daria um retorno muito legal e financeiramente também. Aí eu falei pro financeiro, falei assim, e agora a gente faz? Falei assim, não vamos fechar esse contrato. Simples Dessa assim. forma, não. Não. E ela deu retorno para esse cliente e esse cliente ele não gostou. Ele falou que ele perdeu o tempo dele. Só que assim, isso me trouxe uma paz. Por quê? Não é que não faz falta, faz sim. Claro. Todo o trabalho é muito bem-vindo e vai fazer falta. Só que a minha paz, o meu discernimento, a Dani estar com o coração tranquilo, hoje vale muito mais do que qualquer dinheiro, Sim, sabe? sim. E eu sempre fui muito assim, tipo, eu quero resolver pra eu dormir em paz. Então, isso foi muito libertador. E eu me senti assim, nossa, estou madura. Eu consigo fazer. Eu consigo falar não. Eu consigo falar não. Sabe? Como também já tive vários conflitos com clientes de chorar, de ficar desesperada e tal. Conversar, porque eu sou uma pessoa que gosta de tirar a limpo. Não gosto de deixar nada nas entrelinhas. Em meias palavras. Mas que, mesmo acontecendo tudo que aconteceu, eu achando que eu estava certo, o cliente achando que ele estava certo, eu tirei a lição disso. Né? Não, então tá. De onde eu posso tirar disso? O que eu posso tirar disso? Onde a Dani também errou? Mesmo eu achando estar certa. Sim. Para eu não repetir com os próximos. Para eu não sofrer de novo. Que legal esse depoimento, que aprendizado. Foi muito, muito importante para você. Foi. Porque foi demais. um passo que você tinha que dar. Sim, né? Para falar assim, não, dessa forma eu não vou trabalhar. E já cheguei a falar com o cliente, quando o cliente impôs o que ele quis para mim. Falei, não, eu não tenho só o seu projeto. Você não é o meu único cliente. Se para você não está bom, então vamos encerrar por aqui. Então, eu já tive também essa fala. Eu precisei ter essa fala. Então, assim, esses nãos, essas negatividades ensina e ensinou muito para mim. Você sabe que, assim, uma coisa que eu tenho aprendido também ao longo da... A Futura só tem 7 anos, né? Eu tenho 36 de formado, mas a minha empresa nasceu em 2017. Em setembro vai fazer 7 anos. E eu sempre trabalhei em boas empresas, em grandes empresas, como gerente, como diretor técnico, enfim. Aprendi muito, a questão de gestão organizacional, aprendi muito. Mas lidar com o cliente na ponta, eu não fazia isso. Como você está dizendo. Tratar com o cliente, viu? Vamos ter que acertar essa condição aqui. Eu não fazia isso. Então eu tive que aprender a lidar com esse tipo de situação. E eu já cheguei para cliente e disse assim, ó, nós não vamos combinar daqui para frente dessa forma. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. Então, para que a gente continue amigos ou conhecidos, você procura outra empresa e está tudo certo. Não, de jeito nenhum. Porque você não pode pensar assim, não, é assim que eu penso. Né? Como você está dizendo. Tem uma hora que você tem que ter uma linha tênue que você fala assim, daqui para frente eu não vou. Sim. E aí, exatamente, te dá um conforto, né? Para você poder continuar e seguir, né? Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa importante. O seu mindset, o que te influencia, por exemplo, nas suas atitudes como empreendedora? Quais são as suas inspirações ou aspirações para a sequência do trabalho do escritório? Você se organiza para isso falar assim, bom, ano que vem eu vou montar um planejamento, que ano que vem, sei lá, eu tenho 10 projetos, eu quero ter 20. Eu deveria, mas não tenho. Não tenho, eu acho que pelo meu perfil. Eu não sou competitiva. Como assim? Eu não sou competitiva, no sentido de... a Dani vai concorrer a um prêmio de arquitetura. Sim. Entendeu? Sim.
Tipo, não, a Dani não é. A Dani nem participa, sabe? E eu acho que eu tenho uma mente, um movimento a todo momento. Então, assim, hoje eu tô pensando uma coisa, amanhã, sabe? É lógico que a gente quer prosperar, a gente quer crescer, né? Como eu comecei lá em 2020 esse planejamento, eu fui cuidando do escritório, da equipe. Hoje, se eu viajo, eu consigo tranquilamente viajar. Antes não. Antes a Dani ficava desesperada, com coisa atrasada. Não. Hoje o escritório continua. Gravidez é um fator. Sim. Que vai ter um momento que a Dani vai ficar ausente. E está programado para isso, né? O ano que vem, eu não sei como vai ser. Por quê? Principalmente por conta da gravidez. Principalmente pelo lado pessoal da Dani. Mas a gente começou a fazer, quando eu comecei lá, desde 2020, quando eu contratei, né, o financeiro e tal, ela vem com os dados para mim. Olha, Dani, em 2021 você teve tantos projetos. 2022 você teve tanto. Só foi crescendo, sabe? E aí eu fiz um estudo do que realmente valeria a pena para o escritório ter de projeto. É isso. Entendeu? Então, com esses anos, eu consegui avaliar o que me dava mais retorno e o que também me dá mais prazer de trabalhar, né? Por isso que hoje eu sou focada no residencial. Sim. Entendeu? Porque eu já fiz muito assim. Ai, fulano, viu, eu quero arrumar minha sala. Aí você vai e arruma a sala do fulano. Esse não é o foco. Não desmerecendo a sala. Você não deixa de atender, mas não é o seu foco. Não é o foco. Porque o que daí acontece? Sabe aquela ideia de crescer? Com mais projetos residenciais, por exemplo? Eu vou perder o mesmo tempo que eu perco, né, trabalhando. Perco não, a gente ganha trabalhando. Num projeto maior, eu vou perder numa sala. Sim. E muitas das vezes dá muito mais trabalho. Leva muito mais tempo. Então eu comecei a entender as necessidades do próprio escritório. Sim. Não só do cliente. Então hoje, a Dani não faz isso. Então, assim, pessoas que me procuraram um ano atrás e estão me procurando hoje, eu estou negando porque não é o foco do meu escritório. No mundo corporativo, a gente chama isso de linha de corte. Então, por exemplo, vou falar assim, trabalhando com edifícios, eu fiz muito vertical. E quando a gente ia fazer o estudo, apareceu um terreno aqui para fazer um estudo de 2.000 metros, a gente pode colocar esse produto, o pessoal de incorporação me passava o que eles queriam e eu fazia a viabilidade. Para a empresa, a linha de corte da empresa era uma porcentagem de lucro de X. Fora isso, a gente descartava, que é o que você está dizendo. A sua linha de corte, você já definiu qual é. Sim, né? sim. Daqui para trás não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho que ir daqui para frente, Sim, né? sim. Então, é legal ouvir isso. E assim, ainda existem pessoas na procura disso, mas reduziu bastante. Porque daí você também trabalha um marketing mais focado, direcionado pro seu nicho. Pro meu nicho, entendeu? E eu queria saber o seguinte, como você encara nesse nosso mercado que eu digo que o mercado meu, diferente do seu, o meu mercado é muito mais amador do que o seu, eu acho. Porque assim, a Futura é uma construtora que tem uma equipe muito qualificada e concorre, às vezes, com empreiteiros menos estruturados, com custos menores. Às vezes o cara que executa não tem engenheiros, nós temos lá suprimentos, a gente tem uma empresa. Como que você lida com essa concorrência? Você encara isso como desleal? Tipo assim, o escritório da Dani tem um custo. Sim. A partir daquele custo, você tem que calcular a sua margem para saber o preço que você vai colocar no seu projeto. Se você fosse sozinha, como você era 7 anos atrás, é só você, não tem despesa, não tem nada, não trabalhar em casa. Eu como na casa do meu pai e da minha mãe. Sim. Como você enxerga essa concorrência? Porque você concorre com Sim. arquitetos mais Sim. novos, né? Acontece muito. O que eu percebi? Depois que você tem esse custo, né? E aí você tem que repassar esse custo.
Só que esse custo não é só pelo custo em si do que você gasta ali. Você tem mais conhecimento, você tem mais tempo de formação, né? Sim. Mais experiência. Hoje, eu não abaixo o meu valor. Lá atrás eu abaixava. E eu falo, esse projeto não é para ser do meu escritório. E tá tudo bem, sabe? Sim. Já teve projeto que eu perdi, até mesmo por profissionais do mesmo padrão, vamos dizer assim. E tá tudo bem, não era para ser para aquele arquiteto, não para mim. Então eu encaro muito bem, hoje, a inteligência emocional entrando de novo. Fernando? Eu encaro muito bem e eu não crio expectativa. Então, assim, eu faço um orçamento, que a gente chama de proposta, eu espero uns dias, uns 10 dias mais ou menos, e entro em contato novamente com o cliente. Porque o cliente quer falar com a Dani. Ela não quer falar com o financeiro da Dani. Entendeu? E para saber, e eu tento tirar desse cliente, não deu certo, Dani, fechei com outro, mas por quê? O que te Você não faz isso? Eu faço. Ah, você faz. Então, às vezes vem por valor, né? Às vezes, porque eu gostei. E assim, o cliente que teve indicação da Dani, gostou da Dani, gosta dos trabalhos da Dani, fecha com a Dani. Então eu falo, o que é para ser da Dani, do escritório da Dani, vai ser. Sim. Então, assim, existe essa questão de, tipo, um recém-formado e o escritório da Dani, a Dani perder, existe. Mas eu encaro dessa maneira. Não é para ser do escritório da Dani, é para ser desse recém-formado e tá tudo bem. Porque, assim, penso que o mercado, eu penso porque não tem essa informação, o mercado de projeto é um negócio muito subjetivo, né? Você cobrar um projeto, todo mundo, quanto que o pessoal cobra por metro quadrado? Eu detesto isso. Todo mundo chega com porque essa o preço pergunta. do metro quadrado de um projeto é X. Sim, não. Assim, eu acho que é muito subjetivo, porque nós estamos falando de criação, estamos falando de um monte de coisa que não é fácil você colocar no papel. Não. E assim, como que você precifica isso? Eu vou sentar para fazer uma casa com a Dani, vou pegar e falar, Dani, vou fazer uma casa de 300 metros quadrados no Morada do Engenho, ou no Alphaville, que é vamos dizer, o pessoal fala que é superior, né? Você interpreta isso quando você vai colocar o preço? Se dependendo do tamanho da casa, ou não, é o desafio que vai te dizer... É o desafio. Quando o cliente me procura, eu quero saber quanto você cobra um metro quadrado, eu já entendo que essa pessoa não tem noção do que é um projeto de arquitetura. Sim, é verdade. Já entendo Mas isso. a maioria começa assim, né? A maioria. E aí, o que eu faço? Eu falo, venha me conhecer, convido você para uma reunião, né? Venha entender como funciona o meu trabalho. E, às vezes, mas eu não tenho tempo, eu queria ter só uma noção. Desculpa, mas eu não trabalho desse jeito. Porque para você ter um projeto de arquitetura, envolve ali pelo menos 2, 3 anos de relacionamento. Lógico. Né? Primeiro a gente começa com o projeto, depois a gente vai para a obra. Sim, e você fica com ele até o final. Até o final, até ver tudo pronto. E aí, além de tudo isso, tem eu falo que é a dificuldade do projeto, a complexidade do projeto, eu preciso entender o que esse cliente quer, eu preciso entender o terreno daquele cliente. Um terreno plano é uma casa fácil de fazer. Térrea. 2 pavimentos, já eleva o grau de dificuldade. Aí eu tenho um desnível que eu vou ter que vencer esse desnível, eu vou ter que encaixar. Então, tudo isso entra nessa conta. Entendi. Entendeu? É o grau de dificuldade para aquilo que você vai fazer também. Nenhum cliente, por exemplo, se você vier fazer um projeto comigo e seu irmão vier fazer um projeto comigo igual, a mesma metragem, não vai ser igual, porque o terreno dele vai ser diferente, com certeza. Sim. As necessidades dele vai ser diferente, com certeza. Então, eu precifico dessa maneira, entendeu? A gente também coloca em conta o tempo da elaboração de projeto. Quanto tempo eu vou perder ali, debruçado em cima desse projeto, com esse cliente? E aí não é só isso. É só a nossa mão de obra de desenho, de projeto, de criação.
E o tempo que o cliente leva para escolher e fazer a gente fazer alteração muitas das vezes. Ah, mas nossa, você não consegue acertar de primeira? Não, porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Entendeu? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Tem cliente que, não, é isso e ponto. E quanto demora esse ciclo? Acabei de fechar o projeto com o Oswaldo, até a entrega da obra do Oswaldo, dependendo de uma obra normal que dura aí 12, 13, 15 meses. Qual é o tempo do ciclo do seu projeto? Do projeto, pra, tipo, tá com o projeto na mão e Entregar. Começar o projeto. Com o executivo. Eu falo que depende muito do cliente. Porque é aquilo que você falou, perguntou, né? Escolheu, você percebe a personalidade do cliente. Tem cliente que aprova, não significa aprovar de primeira, mas ele pode aprovar na segunda ou terceira vez já. A partir do momento que ele já aprovou, a gente começa a contar o nosso tempo. Né? Interno, daí é desenvolvimento. Em desenvolvimento de projeto. Esse tempo, se fosse contar só o nosso tempo de projeto com projeto de arquitetura, sem contar interiores, é que a gente tem que passar por processos mais burocráticos de prefeitura, de aprovação, que leva-se tempo. Mas o escritório da Dani faz um projeto, consegue dar conta de um projeto em 4 meses. 4 meses. Tirando o tempo do cliente, tirando o tempo de condomínio, prefeitura, entendeu? Um projeto de interiores, porque a gente faz também o residencial, interiores e apartamento. Então, a gente entra só interiores, não entra arquitetura, né? É mais ou menos em média esse tempo. Também, se for só interiores, também é muito mais detalhe, né? O interior é muito mais trabalhoso. Né? E vai depender do tamanho desse projeto. Então, tudo isso depende, né? Depende do tamanho, depende da necessidade, depende do cliente. Tem cliente que é muito resolvido, tem cliente que tem dúvidas. E tá tudo bem ele ter dúvidas, porque ele não entende. Por isso que ele tá contratando a gente, Sim, né? Claro. Uma outra dúvida que eu ia ver com você, por exemplo, o cliente vai e pede uma alteração no projeto. O projeto está aprovado, aí ele começa a obra, aí o Oswaldo vai lá, faz a parede e fala, nossa, mas esse quarto ficou pequeno. Como que você lida com isso, Dani? Projeto entregue. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. Que sorte a sua. Sério, nunca aconteceu. O que aconteceu uma vez foi que a cliente, ela quis mudar assim, ó. Tipo, a sala tava do lado direito, a sala do lado direito e a cozinha do lado esquerdo. A hora que ela viu o 3D, ela não gostou. Sei. Ela pediu pra mudar a posição. Só inverteu. E nesse momento que aconteceu isso, eu mudei o meu processo. Porque eu falava, isso não tá certo. Isso não pode acontecer. Por quê? Ela viu, o cliente viu o 3D na hora que eu já estava entregue a arquitetura. Sei. Porque eu só começava a fazer o 3D na hora que entregava a arquitetura. Aí eu identifiquei que ela tinha que algumas pessoas têm dificuldade de enxergar o espacial, aquele 3D. Né? Implanta para ela tá ok, mas o espacial de visual 3D ela não conseguia enxergar. Aí você antecipou o 3D, a entrega do 3D. Por isso que hoje eu faço, quando eu faço fachada, eu faço integrado, que é onde tem mais dificuldade. Que insight legal, porque isso trouxe uma solução para um problema que você podia ter sempre. Né? E aí tem escritórios que fazem isso e tem escritórios que não fazem. E aí eu trouxe isso. E foi, assim, muito bom pro andamento do projeto, pro cliente ficar contente. Ele, nossa, tô vendo minha casa. Porque ver as linhas enxergando. Em planta, ele coisa. não tá vendo nada, entendeu? Ele não tá vendo um negócio concretizado. Então, foi uma coisa que eu fiz. Foi esse único que aconteceu. E aí, foi até engraçado, que na sequência, acho que aconteceu mais com os 2 clientes. A mesma coisa. A mesma coisa. Que daí eu falei, não, tá errado isso, eu preciso mudar. Você voltou e corrigiu o processo. Aí eu corrigi o processo. Porque dentro de um projeto, é até engraçado quando eu mando pro cliente o processo. Ele não imagina o tanto de trabalho. Tanto de trabalho que tem. E a hora que você apresenta isso pro cliente, e muitas vezes eu apresento ali na reunião inicial, para ele realmente entender.
não é só uma plantinha. Sim. Mas você sabe que assim, eu trabalho com os projetos seus, trabalho com a maioria dos arquitetos eu já fiz ou estou fazendo projetos. E existem alguns clientes, e eu estou aqui defendendo os arquitetos, que falam assim, não, eu só quero a planta de prefeitura. E depois eu resolvo lá na obra como que vou lidar com isso. Meu Deus. Acontece, ainda acontece. Então, assim, agora eu vou fazer uma contradefesa. Eu acho que os arquitetos não deveriam permitir isso. Eu nem permito. Porque, assim, você vai contratar o meu trabalho todo. Eu não vou fazer planta de prefeitura para eu assinar esse projeto e lá na obra você executar sem meu conhecimento em cima disso. Então, uma coisa que acontece, viu, Dani? Acontece. Eu não sei se você sabe, mas acontece. Não, nem imaginava que poderia acontecer ainda, mas eu não aceito. Eu tenho 3 módulos de projeto. Eu apresento para o cliente 3 opções de projeto. Projeto com a arquitetura, toda a arquitetura infra e o completo. Só que na hora que ele vê tudo que a gente entrega, tudo que a gente faz por ele muda a cabeça. Acaba contratando o pacote todo. O cliente nunca fez só a arquitetura. Entendi. Só que antes, vamos tirar isso, vamos tirar isso. Aí a Dani tirava. Só que sempre dava problema. Você acha que isso não é um pouco da abordagem quando você vai fazer a apresentação do seu trabalho? Que agora você aprendeu a abordar. Tem que ser incisivo, né? Tem que... O meu trabalho é esse. É porque você vai mostrar para ele, você vai enxergar a sua casa desse jeito. Sim. Tem que ser incisivo. Quando você é imaturo e não sabe lidar com a situação, você aceita tudo. Sim. Você aceita o que o cliente quer. E hoje não, é assim. Mas eu teve um dia, esses dias, faz o quê? Uns 3 meses. Não, mas eu queria um negócio simplesinho. Eu falei, o meu simples, o meu básico é um puxadinho. Eu falei, o meu básico é esse. Eu não faço menos que isso. Então, o senhor tem que procurar outro profissional. Então tá bom, vou pensar. Eu tinha certeza que ele não ia voltar. No dia seguinte, ele me mandou mensagem. Então, eu pensei, melhor eu vou fazer assim. Olha que legal. Sim, entendeu? Numa dessa, se eu tivesse cedido... Pronto. Eu ia estar infeliz, eu não ia receber o que realmente valeria a pena para estar fazendo aquele trabalho. Sim. E muda, né? Muda todo. Claro. Acho que dá mais respeito, mais credibilidade. Fala, não, é isso. Porque assim, eu tento às vezes me espelhar nos profissionais. Um médico. Quando você vai no médico, você fica argumentando com o médico o que ele vai fazer com você? Claro que não. Então, por que tem que ser assim comigo? Entendeu? A outra coisa que, entrando num outro gancho, por exemplo, de limites. Mas eu só posso depois das 18. Infelizmente, eu não atendo depois das 18. Né? Aí Você colocou esse limite. Eu coloquei esse limite. Porque eu tenho uma vida pós-escritório. Sim. Até porque quem trabalha com criatividade não produz. Não produz depois das 18 horas. Tem que abrir a janela, né? Sabe? Tipo assim, você já tá desde as 8. Você vai estender até as 10, às 8, não sei. Já aconteceu. Você atender um cliente. Às vezes não tem saída. Beleza. Então, você descansa um pouquinho na sua manhã para você conseguir ter rentabilidade à noite. Sim. Sabe? Eu acho que assim, você tem que saber como você coloca isso, porque às vezes o cliente fala, mas esse cara, né? Mas assim, tem que fazer. Tem que fazer. E a Cris, minha esposa, me critica por isso, porque não que eu faça a qualquer momento, mas às vezes eu respondo uma pergunta, tiro uma dúvida, às vezes o cara manda uma mensagem sábado, 5 horas da tarde. Não respondo. Então, acho que tudo tem limite. Eu preciso me disciplinar porque ela cobra, ela fala, não pode ser, você tem que ter o seu momento também para isso, né? Sim. Eu comecei a fazer isso quando eu mudei para a empresa. Aí eu tive 2 números de celular. Um porque comercial. Eu cheguei a perder final de semana de aborrecimento. Entendeu? Mas, poxa vida, eu amo trabalhar com isso, mas eu vou ficar aborrecida no final de semana? Eu vou perder meu final de semana por conta do meu trabalho? Não. Então, eu acho que tem que ter limites. Tudo tem limite. Sem dúvida. Né?
Eu vou mudar um pouquinho a pergunta agora, que é um negócio que eu tenho muita curiosidade de saber. Como foi a experiência da casa da Dani para o escritório da Dani? Como foi a experiência da entrega do projeto, da execução, dos erros que eventualmente tenham acontecido? Como você aproveitou esse momento para retroalimentar a sua equipe e o seu escritório? Eu lembro uma vez que você mesmo me falou, você vai ser outra pessoa depois da sua obra. E foi? E foi, e é. E eu falo isso para todo mundo. Eu falo isso até para os clientes. Eu comento, faço esse comentário. Porque todo mundo vem com aquela coisa, porque construir é dor de cabeça. É dor de cabeça até certo ponto. Se você escolher ter dor de cabeça. Sim. Né? A experiência que eu tive foi maravilhosa em todos os sentidos, até profissional. Pessoal e profissional. O Fernando também sabe falar disso. Né? Porque todo mundo vinha, nossa, vocês estão construindo. E tipo assim... É um inferno! Despejava aquele balde d'água em cima da gente, sabe? Ai, casamento que dura, que passa por uma obra e vai durar a vida inteira. Vários comentários. Então, assim, a Dani, pessoa, ela evoluiu muito e profissional mais ainda. Eu consegui ter muito mais paciência nos processos, eu consegui apreciar os processos. Não que eu não seja uma pessoa paciente, mas eu passei a ser. Mas, por quê? Eu não ia, você lembra, eu não ia na obra. Como que você vai... Gente, quem tem que estar na obra são eles, não eu. Eu já entreguei o projeto tá lá. E isso também tem que acontecer com os meus clientes. Porque um projeto bem desenvolvido, bem elaborado, com todos os detalhes... Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Você precisa de ter uma equipe qualificada, Sim, ponto. Que ela vai pegar, vai ler o seu projeto, vai entender e ok. Sim. Dúvidas existem. Melhor perguntar a dúvida do que fazer errado. Então, assim, tivemos eu, Daniele, esposa do Fernando, uma ótima experiência. E como profissional, gente, eu aprendi muito, muito. A fazer escolhas mais assertivas, a poder falar para o cliente, não, isso não rola. Isso porque eu não fui fora da casinha também, né? Eu fui bem pé no chão. Sim. Eu sempre fui muito assim, e agora mais ainda. Tipo assim, isso não dá certo. Não vou fazer nos outros projetos porque não vai dar certo. Não dá certo. Uma das coisas que esses dias a gente viveu lá foi a coifa. Eu fiz um fechamento na coifa, falei, nunca mais. Falei pra equipe, vocês nunca mais coloquem MDF em volta da coifa. Sabe? Um pequeno detalhe. Sim. Na decoração, no 3D e tudo mais. Ou, quando eu fui fazer orçamentos. Nossa Senhora. Eu falava, gente do céu, como assim? 150 mil? Mas eu não tenho esse dinheiro pra pagar. Por quê? Tava com um projeto lindo, maravilhoso. Estava especificado isso. Mas vai ter que mudar. A Dani PF vai ter que mudar o projeto, sabe? E aí fomos substituindo algumas coisas, nem tudo. Graças a Deus a gente conseguiu fazer muita coisa. Mas eu aprendi muito, porque daí eu falava, não, isso é muito caro pro meu cliente. Isso meu cliente, ele não vai dar prioridade. Ele vai dar prioridade para outras coisas. Então, assim, foi um divisor de águas. E a Dani é outra. A Dani pessoa e a Dani arquiteta é outra. Que legal. Inclusive, eu conversei isso com a Marcela essa semana. Marcela Rossi. Marcela Rossi. Ela fez uma publicação, esses Instagram da vida. Aí eu escrevi, ela falou assim, amiga, a gente muda, né? Aí eu falei assim... Eu sou outra Daniele depois da minha obra. E você vai sair outra Marcela da sua obra, com certeza. Vai, porque ela também está passando pelo mesmo processo. Mesmo processo. E, assim, de vez em quando eu converso com ela e acho que ela está entendendo realmente que isso vai ser um divisor de águas para o escritório, né? Como pessoa, né? Como assim, como pessoa eu não tive dor de cabeça, tal. Mas eu digo mais por conta de enriquecer o trabalho seu lá no escritório, para você poder entregar melhor para os seus clientes, né? Eu acho que isso é um negócio importante.
E como que o seu escritório lida com a mídia social? Como que você divulga o seu trabalho? Conta um pouquinho para mim. Você tem uma agência que cuida disso? Você mesmo que faz? Como que funciona? Tenho as meninas das 5, que começamos agora em janeiro, fazer um tráfego, né? Você sentiu essa necessidade? Eu falei assim, eu quero focar mais. É aquela história do meu nicho. Sei. Falei, não, eu quero trabalhar mais nisso. Quero crescer ali, os números, e também quero atrair clientes. E a gente está trabalhando. Mas assim, todas as postagens, publicações, todo o layout dali é a Dani que faz. Sei. A Dani que Você. que acha que dá conta. Você né? gosta disso? Gosta de fazer? Gosto, sempre gostei. Eu acho que o visual, eu tenho que gostar do visual, porque eu acho que diz muito sobre a Dani. Sim. Sabe? Porque teve uma vez que uma cliente me falou, Dani, os seus projetos, eu consigo olhar para os seus projetos e falar, tem muito do cliente, mas também tem muito da Dani. Então, eu gosto de ter essa leitura também nas minhas redes sociais, entendeu? Você consegue identificar fora do seu escritório aquilo que você faz? Ó, esse projeto é a minha cara. Esse projeto Sim. aqui é cara da Dani. Sim. Você consegue fazer essa identificação? Sim. Você tem uma linha arquitetônica que você se identifica? Então, eu gosto mais da temporalidade. Eu não sou muito rebuscada, não gosto muito de detalhes, eu sou prática. Porque a Dani, esposa, Também é assim. é assim porque você também tem que lidar com uma casa. Então, assim, trazendo isso para a realidade de uma família que me procura, então a Dani sabe o trabalho que dá para limpar um piso X. A Dani sabe o trabalho que vai dar uma bancada em tal material. Então, a Dani também pensa nisso, entendeu? Sim. Então, assim, eu não tenho um conceito fundado, marca registrada. Não. E eu falo sempre, falo para todos os clientes. Eles são minhas inspirações. Se eles me procuram, é porque eles gostam do jeito que eu faço. Os materiais que eu uso, dessa temporalidade. Que assim, o legal é você fazer uma casa hoje, que daqui 10 anos ela tá Ok. Entendeu? Não é coisa da moda. Sim. Né? Tanto que eu uso muitos tons neutros, né? Que ele vai com tudo. E isso traz muito em todos os projetos. Tons, materiais. Sabe aqueles materiais que não é o da moda? Sabe? Eu não sou muito. Fica atemporal, né? Pra ficar Tá sempre atemporal. bonito. Exatamente. Na verdade, a Dani, até pro se vestir, tá usando a roupa X. Não, a Dani não gosta. Então, eu sou assim também na arquitetura. Sei. Às vezes é legal. Por exemplo, hoje deu uma caída o ripado, mas usa, é legal. Pode ser que daqui a uns 10 anos o pessoal esteja enjoado. Mas eu acredito que ainda seja algo mais atemporal do que um 3D. Uma moda, um modismo, né? Sabe aquele 3D cimentício que usou muito? Sim. Que hoje ninguém fala mais. É verdade. Né? Então, tem isso. E eu sempre tento buscar a essência do cliente pro projeto dele. Porque é ele que vai morar ali. É ele que tem que se apaixonar por aquilo. E assim, a Dani é muito sincera. Então, assim, se é um negócio que, não gosto, a Dani vai falar. Mas é difícil isso acontecer porque... Mas você entra, né? O cliente fala assim, putz, eu queria uma xícara aqui na decoração aqui, rosa choque. Você vai falar, não vai ficar bom. Você vai falar? Eu falo. Você fala? Eu falo. Mas o que é engraçado? Quando a pessoa me procura, ela já sabe o jeito que eu gosto. Então, tipo, ela se identifica. Porque ela já pesquisou o seu trabalho. Entendeu? Então, ela não vai pedir a xícara rosa, entendeu? E quem que indica o seu trabalho? Os seus clientes? Os próprios clientes. Sim. Porque a minha cadeia produtiva também é por aí. São vocês, né, os arquitetos, os calculistas, com quem eu circulo, os clientes, porque todo condomínio tem o seu grupinho lá. Eu estou precisando de um arquiteto, estou precisando de um construtor, estou precisando de um escritório de sei lá, do quê. Eles sempre falam bem ou mal, então você tem que sempre procurar andar na linha, porque é daí que vem o trabalho, né? Sim. São os clientes.
ainda, o interior eu ainda acredito muito nisso. E eu sempre pergunto pro cliente, quando ele chega até mim, se ele não falou antes, né, ali na conversa pelo celular, eu pergunto. Então, vem muito pelo cliente, sim. Eu vou fazer uma pergunta importante, técnica, que assim, eu sinto muito essa necessidade lá na obra, por isso que eu estou retroalimentando e voltando nesse assunto. Compatibilização de arquitetura com estrutura. O que você pensa sobre isso? Quando que você aprendeu a fazer, que você faz muito bem, e qual a importância que você dá para isso? É o mais importante, né? Hoje, nenhum projeto do escritório, ele vai para a obra sem compatibilização e sem um projeto estrutural, que há um tempo atrás não era comum fazer. Eu não sei o tempo que você está nessa parte do residencial, mas eu acho que vem de uns 7 anos para cá. Eu nunca fiz nenhum projeto sem ter o estrutural. Porque tem cliente, não precisa, meu pedreiro dá conta, sabe? Essa história. Hoje não, hoje eu enfatizo que precisa, que é necessário, que tem que ter. E as pessoas estão entendendo isso, né? Porque eu falo assim, o interior, ele é muito fechado. Porque meu pai construiu, dá conta. Meu pai sabe, o pai dele sabe, entendeu? Não é o arquiteto nem o engenheiro que ele está contratando. Então, assim, é muito importante, é o mais importante da obra e a gente trabalha com a compatibilização. Então, não tem nenhum projeto que vai fazer a arquitetura que não passou pela compatibilização, né? Eu aprendi quando eu estava no Paulo Bellato. No Paulo. Aprendi lá. O Paulo, na verdade, foi um professor de muita gente. Foi. Eu falo que sou querida de Paulo Bellato. É verdade. Então, aprendi lá. E aí, quando eu comecei a minha carreira... Solo. Comecei falando. E as pessoas, não precisa. E aos poucos eu fui conseguindo introduzir isso, né? Que daí eu fui atrás de preciso de um engenheiro estrutural para poder indicar, sabe? Então, todos os projetos, né, são compatibilizados. E não só isso. Por exemplo, lá que entra a parte de infra, detalhamento, quando tem a arquitetura de interiores também, tudo a gente compatibiliza. Por quê? Uma coisa puxa a outra. Pode acontecer, dependendo do projeto estrutural, eu não consigo fazer um nicho de ponta a ponta no banheiro. Se o pilar tem um pilar ali. Entendeu? Uhum. Então, é muito importante e a gente não deixa de fazer. Em todos os projetos a gente faz. Você sabe que é uma coisa que eu estou orçando uma casa, o Dama 2. Uma casa enorme, 1.200 metros. E eu já fiz uma casa para esse cliente e eu tenho boas chances de fazer a segunda casa dele. E eu estava conversando com a esposa dele outro dia a respeito de projeto de instalações, inclusive ar-condicionado. Porque, assim, eu vejo hoje, assim, mas não precisa de projeto de instalações. Realmente não precisa. Mas, assim, mais ou menos fazer uma analogia com o que você falou do projeto de arquitetura ou com o projeto estrutural. O meu pai resolve. Então, assim, eu falei para a esposa dele, falei, viu, você vai fazer ar-condicionado central na sua casa, uma casa dessa tem que ter ar-condicionado central. Você precisa de um projeto para compatibilizar com a elétrica, com a estrutura. Então, assim, eu acho que nós profissionais que estamos um pouquinho mais avançados no tempo, a gente precisa estar passando esse tipo de aprendizado, porque só vai enriquecer o nosso trabalho. Sim. E o produto final vai ficar melhor. Com certeza. Não vai ter surpresa, né? Não vai ter surpresa. Está tudo planejado com o projeto. Muito bem. Dani, eu queria que, assim, não sei o que você quer falar, eu acho que a gente conversou bastante. De tudo, né? De tudo, um pouquinho de tudo da sua vida, da sua carreira, das suas aspirações, das suas inspirações. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o público da Futura e para o público do escritório da Dani Roveroto. E, assim, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Foi uma emoção muito grande para mim. E, com certeza, vamos voltar. Eu só tenho a agradecer, porque, assim, para colocar também um pouquinho, né? Desde quando a gente se conheceu, eu senti que você abraçou, sabe, a Dani.
E você mostrou muita coisa que a Dani não sabia. E eu fui aberta a entender e... Não, é isso, viu? Se ele tá falando, ele tá ali no canteiro de obra, eu preciso escutar e acatar. E eu só tenho a agradecer, porque eu aprendi muito. Cada obra que a gente faz é um aprendizado, né? Eu também aprendi muito com você, pode ter certeza. Eu lembro de um dia que ele mandou mensagem pra mim, viu? Eu precisava conversar com você, que eu vi o seu projeto tá super legal, mas eu senti falta disso e disso. E na hora, eu falei, não, vamos marcar. A gente fez, acho que uma chamada de vídeo até na época. Foi. E, nossa, isso eu levo pra sempre, porque isso mudou também o meu processo. E eu trouxe esses detalhes pro meu projeto, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, agradeço de coração tudo que você sempre fez, as melhores palavras, os melhores conselhos. Pra gente trabalhar junto, um socorrer o outro, um entender o outro, né? Nas dificuldades, nas alegrias. E é um prazer estar aqui hoje, dividindo um pouco da minha história, um pouco do meu conhecimento, contando, né? Dividindo as informações. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um beijo. Obrigada. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado.